Bom dia! Bom dia para quem está ao vivo, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. Então, hoje a gente está aqui em mais um encontro do nosso grupo de estudos da Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. E hoje o capítulo da iniciativa e liderança. Então, a gente vai bater um papinho aí. Eu sou a Carla Coraini, sou terapeuta holística, trabalho com barras de Axis, Axis Facelift e Reiki. E aí vou chamar a Greta e a Dani para elas se apresentarem também. E depois eu vou dar uma introduzida aí no capítulo. Meninas. Vamos lá. Eu sou a Greta, sou psicóloga, psicoterapeuta corporal, consteladora sistêmica familiar, prima da Carla. E agora a Dani é prima do coração, que chegou com a gente nesse ano. Tudo prima. Dani, você se apresente. Bom, eu sou a Daniele Ferrarese, eu sou psicóloga também aí, formei com a Greta, é daí que vem a nossa família. Foi a Greta que nos reuniu, né, Carla? Graças à Greta que nós estamos aqui. E trabalho com terapia cognitivo-comportamental, sou professora do ensino superior, e aí gestão de pessoas, psicologia do trabalho, né? Aqui a gente é bombril, a gente consegue olhar para várias necessidades. É isso aí, meninas. Eu não me adapto muito a essa câmera, eu fico meio perdida, assim, o negócio vai para lá, vai para cá, fica meio estranho. Então, vou falar um pouquinho do resumo para a gente começar o bate-papo, pode ser? Pode. Vamos lá, esse capítulo, como todos, para mim ficou muito nítido. Primeira coisa, aquele lance do objetivo principal, né? Tudo começa pelo objetivo definido, assim, que a gente tem que estar muito claro. E aí ele fala muito de ir para o plano definido, e daí a necessidade da autoconfiança, né, para desenvolver esse plano definido. E o terceiro ponto, o esforço organizado, né, que daí exige bastante também da iniciativa aí. E aí, assim, o que eu fui anotando aí que pegou bastante foi o lance da iniciativa, né? A gente vai desenvolver, bater um papo em cima de tudo isso, mas o lance da iniciativa, de perder o hábito de protelar, de deixar para depois, e trabalhar muito com a autossugestão, né? Para desenvolver essa iniciativa e ajudar outras pessoas, que isso fortalece a nossa autossugestão para desenvolver a iniciativa. Aí outras coisas que ele entrou bastante, o lance da autoconfiança, né? O autoconhecimento, que é o que fortalece aí a autoconfiança. E o conhecimento, né, naquilo que a gente está fazendo, é o que desenvolve também essa autoconfiança. A cooperação, que esse, para mim, aí, depois eu quero entrar bastante nesse, né, que é a empresa do futuro aí, e a tolerância. Então, vamos bater um papo em cima disso. Quem quer começar aí? Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da iniciativa, né? Não focado exatamente só o que está aqui no texto, né, no livro, mas como eu vejo no nosso dia a dia e como eu fiz esse link com o que o Napoleão fala, né, de como ele trata aqui. Porque, assim, nós temos uma iniciativa, quer dizer, nós somos capazes de ter boas e ruins iniciativas, né? A iniciativa é aquele start que a pessoa se dispõe a fazer coisas né, que outras não estão fazendo, ou mais rápido que outras pessoas. Então, eu vejo muito isso quando eu vou fazer processo de seleção, em que a pessoa coloca na cabeça que ela precisa ter essa iniciativa para se destacar, para se posicionar. E sim, é importante, né, você se colocar e se dispor a algo, mas baseado no quê? E aí o Napoleão ele fala uma coisa que é fundamental, que é o objetivo, o propósito, o objetivo definido, né? Tem muita gente tendo inúmeras ideias, inúmeras iniciativas, se colocando à disposição de inúmeras coisas e totalmente perdido com o seu sentido de vida, com o seu propósito, com aquilo que realmente faz diferença.
Então, é muito importante que as pessoas entendam que ter iniciativa sem ter objetivo definido é só dar tiro para todo lado. É só caminhar. Então, eu gosto muito de usar a palavra proatividade, que é uma forma de iniciativa muito mais elaborada, muito mais planejada, né? Porque ser proativo é parar, analisar o pé da situação com rapidez, porque você não pode ficar pensando 3 anos, né? Com rapidez, para sim tomar uma decisão que te leve à sua missão de vida, que te leve ao seu propósito nesse lugar, que leve ao propósito do lugar onde você está inserido. Porque quando a gente fala de mercado de trabalho, de sociedade, nós estamos falando que não é só o propósito da sua vida, mas é esse propósito único aí dessas pessoas que estão juntas. Eu acho tão legal, porque eu gosto dessas frases que o livro traz, às vezes, no início de cada capítulo, né? E aí vem muito com a tua fala agora. Quando não souber o que fazer ou o caminho a seguir, sorria. Isso fará seu espírito descansar e vai te levar aos raios da felicidade à sua alma. Então, a gente se conecta com a nossa alma quando a gente realmente consegue perceber qual é o nosso objetivo e qual é o caminho, os próximos passos que a gente tem a fazer. O que ele também traz nesse capítulo a respeito da iniciativa é com relação, por exemplo, de empresas, funcionários, que às vezes só fazem o que está se pedindo, né? Então, qual é o objetivo que aquele trabalho tem? Então, fazer além do que se pede, que aí tem muito a ver com ser proativo, né? Porque o proativo é exatamente isso, faz além do que foi pedido, mas você sabe qual é o objetivo daquele trabalho que você tem que fazer, e aí você não vai fazer só aquilo que está no clichê de você fazer, né? Você vai fazer além, porque você sabe que esse é o processo, você sabe onde vai chegar esse objetivo seu. Então, ele fala bastante nesse sentido, né? Então, assim, é quando você consegue entender todo o processo, então você consegue imaginar todo o caminho para chegar no objetivo que você precisa atingir naquele trabalho, ou seja, um objetivo de vida, ou seja, num trabalho que você exerce profissionalmente, seja lá o que for. Ter essa proatividade, que é essa iniciativa, né? Que ele fala que tem que estar ligado aí nessa conexão do que você sabe que você quer atingir. Eu pensei na questão da eficiência e da eficácia, sabe? Porque, assim, quando a gente fala de iniciativa, proatividade, a gente tem esses 2 parâmetros, né? A iniciativa é uma eficácia, porque, eficiência, vamos pensar aí, é a pessoa que faz o que está proposto. Então, chegar na hora, contribuir com as suas tarefas, exercer bem o seu trabalho, ter qualidade, cumprir suas metas, isso é eficiência. Você tem, né? Você está fazendo o seu trabalho conforme foi combinado, conforme o seu salário te paga ou a sua renda ali do negócio, né? O seu prolabore. Mas a eficácia tem muito mais a ver com essa iniciativa, com essa proatividade, porque a pessoa que se coloca na eficácia, ela não espera ninguém mandar, ela não está sempre na mesma, ela procura novos caminhos, ela está sempre querendo fazer melhor, seus resultados estão sempre em crescimento, é uma pessoa em constante mudança, né? Está sempre investindo em novas possibilidades. Então, a eficácia é o que gera o desenvolvimento da carreira de alguém, que leva para o triunfo, porque você tem uma iniciativa, ou melhor, você vive de iniciativas bem pensadas, bem programadas. Então, acho que tem a ver muito eu acredito que tem gente que acha que está bem na sociedade, fazendo o que está fazendo, mas quando ela analisa assim, qual é a contribuição, ela precisa ver se ela está somente fazendo aquilo que foi combinado, né? Por melhor que seja, ela vai se manter naquele padrão de vida, naquele resultado financeiro, né? Que é o que é tão discutido, né? Quando a gente escuta o Joel J, por exemplo, falar de desempenho, né?
de potência, esqueci, não me vem a palavra agora, mas que ele está falando da maneira como você se coloca aí nesse lugar. Ele fala justamente sobre isso, né? Que as pessoas, elas ir além é o que vai trazer o resultado além. Sim, né? Não é a mesmice. E o que eu tenho visto, e o que eu tenho visto muito assim principalmente porque o lance da iniciativa, a primeira coisa, né? O que ele fala é perder o hábito de deixar para depois, que é a procrastinação. E o que tem mais chegado, assim, tem chegado muita, né? Principalmente por causa da pandemia, as pessoas reclamam muito, eu estou procrastinando. E assim, está totalmente ligado aos medos, que daí a gente volta lá no capítulo anterior, que ele coloca exatamente na ordem. Né? Porque o que é a procrastinação? Você está com medo, você está com medo de errar, você está com medo de ser julgado, você está, tipo, sempre toda aquela raiz lá. Não é porque você é preguiçoso, não é nada disso, é porque por debaixo daquilo, e aí não rola a iniciativa, né? Aí a pessoa vai deixando, vai deixando, vai deixando. E isso ficou. Ele põe muito de como lidar com isso também, que eu achei principalmente muito. Da falha, né, Carla? Principalmente o medo de falhar, né? De ter uma iniciativa ruim, uma ideia que não vai para frente, do fracasso. Uma coisa que eu tenho percebido, e a gente comenta muito isso em casa, assim, não sei se vocês também, assim, o proativo é difícil você achar, né? Muita gente não tem isso. E aí a gente percebe que até o que seria normal, né? O que seria assim, cara, é esse o objetivo e ponto, a pessoa também não faz. Acontece muito isso, aquilo que de repente para a gente é tão normal, habitual, né? Porque você está olhando a dinâmica, tem uma empatia de olhar o processo, de entender o outro, de entender o objetivo que vai. O que a gente sempre acaba indo um pouco mais, porque a gente tem esse olhar de fazer um pouco a mais. Todos aqui, a gente estava falando sobre isso esses dias, né? Mas a gente vê que as pessoas não fazem. Mas por que você acha isso? Por que você acha que as pessoas não fazem? Eu acredito em tudo isso. É medo de não se colocar, é a procrastinação. Tem todo esse contexto. Ou também não tem uma... Sabe o que também eu acho que eu sinto? Que não tem, de repente, até uma educação de fazer além. Né? Eu penso quando a gente dá aula para jovens, né? Eu lembro quando eu dei aula para menor aprendiz, que trabalha os 7 hábitos, que trabalha o proativo, de ter objetivo em mente, de passo a passo, tudo isso era algo muito novo, então isso não é nem educado, não é ensinado. Adoro os 7 hábitos. Eu também sou apaixonada. E aí, assim... Se a Vanessa estivesse aqui, ela já ia falar assim, a Dani e os 7 hábitos. Porque, cara, isso é para a vida, né? Então, assim, ter objetivo em mente... ter proativo e além, mas não é ensinado, gente. Que esse livro funciona. Super funciona. E eu percebo que eu faço isso muito com meus pacientes, eu faço isso com os alunos, e é algo que não é ensinado. Então, tem todas essas questões de uma procrastinação, que tem os medos e tem todas essas defesas emocionais, mas tem muita coisa que não é nem ensinado. Vou colocar uma coisa da minha prática profissional. Como RH mesmo, como orientadora de carreira, vou falar da minha prática profissional quando eu escuto as reclamações, as insatisfações em relação ao crescimento profissional, em relação ao sucesso. O que eu sinto? Que existe uma questão cultural e que é muito do brasileiro, tá? Pode ser que em outras culturas isso não exista, mas é muito do brasileiro, de primeiro receber para depois ofertar. As pessoas, primeiro elas querem saber quanto elas vão ganhar para depois ela ver quanto que elas vão doar para aquela atividade. E esse sistema não funciona na prática. Por que não funciona? Porque o nosso trabalho é um meio de troca. E o Napoleão, ele coloca muito isso aqui no livro, que ele fala assim, Ele conta uma história aqui, que eu não vou me recordar exatamente, porque ele conta várias, né? Mas em que ele oferece um serviço de graça para vender outro serviço, né? Para vender um curso. Então,
o que acontece? Hoje em dia, nas redes sociais, nós estamos fazendo esse trabalho. Aqui nós estamos fazendo esse trabalho, nós estamos ofertando um conhecimento, uma discussão, uma reflexão gratuita, considerando que as pessoas que vão assistir, para quem esse conhecimento chegar, as pessoas vão entender como é o nosso trabalho, como a gente funciona, e aí, então, né, dessa amostra, querer os nossos serviços, querer fazer psicoterapia, terapia, querer, né, os nossos cursos, os nossos atendimentos. Então, isso daqui, né, muita gente pergunta, nossa, mas você faz palestra de graça? Eu não faço todas as minhas palestras de graça, mas se eu ver uma oportunidade de fazer uma palestra de graça que vai me gerar futuros clientes, eu vou fazer. Então, eu acredito que tem muito a ver com isso, Greta. As pessoas, elas entram no trabalho achando... elas sabem o que elas têm que fazer, mas elas entram naquela tarefa, naquela atividade, achando que aquilo já é muito, que aquilo já é o que ela... que se ela melhorar algumas coisas, elas já precisam ter aumento. Toda vez que alguém fala assim... eu não tenho aumento no meu trabalho, eu nunca tive uma promoção, eu estou lá há 3 anos na empresa e ninguém nunca me deu um aumento salarial. E aí eu falo assim, mas peraí, você está lá há 3 anos, o que mudou do primeiro dia que você entrou? Mudou que hoje eu faço melhor, né? Eu sou mais rápido. Ok, mas você faz o que a mais? Você tem novos desafios? Você está supervisionando outras pessoas? Os seus projetos são muito mais complexos? Não, é mais ou menos as mesmas coisas. Então, é o mesmo salário. É a gente se mostrar mais disponível para o processo, né, gente? A hora que a gente está de verdade ali, né, a coisa vai. Fala, Carla. Cultural, educacional mesmo. Por baixo de tudo isso também tem um grande motivador. Porque a motivação nunca vem de fora. Você pode até ter, né? Trabalhei em empresa, aí tinha aquelas convenções que, mega motivacional. Você passava 2 meses, uau, super. No 3º mês você já estava. Porque a motivação não vem de fora. Então, como tudo, ele já coloca de cara. O principal, é o objetivo principal definido. Se você não tem um sonho, um desejo, um tesão ardente, tem tudo isso, mas o negócio não vai. Passou 4, 5 anos, o negócio não vai. Então, eu penso que por baixo de tudo isso, sempre, né? O autoconhecimento. Enquanto você não conhece a fundo o que você quer, e aí você tem aquele sonho visível. E aí é o desafio, né? Que a Dani me ajuda muito. Que é aquele desafio de, vamos lá, vamos passo por passo. Que você está olhando o sonho, mas aí... o desafio de pôr passo por passo, que daí desenvolve. De respeitar o processo, porque... em etapas, né? Porque quando a gente fala de triunfo, né? Quando a gente fala de triunfo, que a gente fala de sucesso profissional, de sonhos, claro que a gente vai lá no alto, lá no topo, no máximo que a nossa imaginação consegue ir, né? A gente faz esse processo, só que é degrau por degrau, é etapa por... eu escutei esses dias o Bruno Perini falando assim, numa live do Bruno Perini, não era ele exatamente, era um convidado dele, que ele falou assim, a gente vê que o sucesso ele acontece assim para muitas pessoas de uma hora para outra, e é aquele estouro, a pessoa começa a ter 100 mil seguidores. Existe isso, porque quando você acerta em alguma coisa específica, eles estavam falando dessas pessoas são mais visíveis, né? Quando acontece, às vezes é uma ideia ali que, né, e foi lá, mas para a maioria das pessoas não é assim que a coisa processa. Mas teve um processo também na vida, né, dele. Ele teve uma explosão, mas a vida dele, tipo, ele teve uma preparação. Sim, também, mas né? O Bruno e várias pessoas, Thiago Nigro, eles tiveram uma história, mas o Thiago Nigro, com 26 anos, ele tinha 1 milhão. Sim. E ele teve o que de história? 5, 6 anos?
do dia que ele começou a trabalhar até o dia que ele explodiu. É foco, né, gente? Mas objetivo, ele claro. Sim, mas não é só sobre isso. Ele é 1 em 1 milhão. Neymar é 1 em 1 milhão. Você entendeu? Não, a gente não pode se basear o nosso dia a dia com meia dúzia de pessoas ou com algumas pessoas. Tudo é possível, é isso que eu quero deixar claro. Com iniciativa, né, constância, esforço organizado, como ele mesmo coloca aqui, tudo é possível, né? Só que, né, vai depender do tamanho do seu sonho, do quanto você quer e principalmente, quando a gente fala de esforço organizado, nós estamos falando do que o Napoleão coloca em todos os capítulos até agora que eu li, que é de você abrir mão de uma coisa pela outra. Sim. As renúncias e o trabalho diário, né? As renúncias, porque a pessoa, ela quer tudo. Ela quer tudo. Eu e a Vanessa, a gente estava conversando ontem, né, inclusive, sobre a necessidade dos nãos, do como é importante para você iniciar uma coisa, ó, a iniciativa de algo precisa renunciar não para algumas algo. outras coisas. O nosso dia tem 24 horas, nós não vamos ter mais que isso. E eu estou vivendo um momento profissional assim que eu estou com alguns projetos. E a gente estava conversando sobre isso, falando sobre que eu estou num momento que eu preciso fazer renúncias. E é muito difícil para mim fazer renúncias, porque eu sou um polvo. Eu sou um polvo, gente. Você já quer pegar tudo, né, Dani? E eu sou assim com a vida profissional, porque eu tenho uma tendência a abrir mão de descanso, abrir mão de família. Porque a gente ama o que a gente faz, aí a gente acha que quer fazendo tudo. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso também. Eu sou um workaholic, eu sou diagnosticada. A gente tem uma coisa muito boa que é amar o que a gente faz. Sim. Então a gente não faz pelo dinheiro, a gente faz porque a gente ama o que a gente faz, né? Só que aí a gente também tem que ter cuidado com essas questões, porque se deixar, são tantas coisas legais, maravilhosas que acontecem, tantos projetos que a gente é convidado, a gente fala, peraí, por onde que eu vou? A gente né? tem que fazer. Porque eu tenho as minhas coisas pessoais e a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Mas se deixar, eu falei isso esses dias para minha mentora, para a Ari, eu falei para ela, eu percebo que se deixar, a gente estava fazendo sobre o teste de sabotadores, e aí eu falei, caramba, eu entrei bem num ponto assim de se eu não tomar cuidado, eu viro uma workaholic que eu já fui, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado mesmo, de falar, opa, peraí, né? Menos pressinha, menos querer fazer tudo e pegar tudo, porque você acaba fazendo isso pela característica que a gente já tem, porque a gente sabe quanto é importante tantas coisas, né? Mas sabe quando tem coisas muito importantes a serem desenvolvidas e são necessárias. Então, uma coisa não anula a outra, mas a gente precisa escolher. E aí ele fala muito disso, né? Desse trabalho de olhar o que é realmente necessário para aquele momento, mesmo que outras coisas também sejam, mas priorizar, né? E aí entra muito nisso. Não é fácil, esse negócio do não, da importância do não, né? Porque, assim, tem um dia, eu estava conversando com uma amiga minha, professora, que a gente tem um projeto que chama FEMA Rondon. E esse projeto é um projeto que a gente sempre busca pessoas com iniciativas, porque é um projeto de operação de oficinas. Você vai para as cidades vizinhas aqui, a gente monta um grupo de 25 alunos, e esses alunos são treinados, eles desenvolvem oficinas para ajudar a comunidade da nossa região. Então, tem oficina de empreendedorismo, de orientação profissional, de direito, educacional, tem um monte de coisa, né? É baseado naquele Rondon Nacional, lá naquele projeto do Rondon Nacional. Então, quando a gente faz o processo seletivo, a gente busca pessoas com iniciativas, só que sempre tem aqueles que têm iniciativa demais, que atropela a gente. E um dia a gente estava conversando e ela falou, Dani, você precisa fazer uma live só sobre proatividade e iniciativa, porque não é possível, gente. As pessoas... Porque tem gente que tem tanta iniciativa que ela esquece que o projeto não é dela, que a empresa não é dela, que a família não é só ela. Então, tem um lado da iniciativa que nos condena. Que daí a gente entra no porque a gente está sempre... cooperação, né?
A cooperação e a verdadeira liderança. Isso, a gente está sempre querendo levantar a mão e falar, eu faço, num desespero de estar à frente, de ser visto, da ideia ser nossa. Essa questão que o mercado de trabalho, que o mundo dos negócios provoca muito na gente, que é a competição, né? Eu preciso falar, a ideia precisa ser minha, né? E eu lembro que a gente estava conversando sobre isso e ela falava, pelo amor de Deus, faz uma live falando, porque eu me pego muitas vezes nesse papel, assim, de estar sempre tomando frente das coisas, e às vezes a gente precisa parar e respirar e falar assim, para, né? Tem outras pessoas para fazer isso. Esse não é teu papel, né? A louça está suja, mas tem quem lave, né? Porque às vezes os meus filhos enrolam lá para fazer as atividades dele, porque quando ele vê, estou eu fazendo, meu marido está fazendo, né? E aí, quantas vezes eu me peguei e falei, não vou lavar, porque não é esse o combinado. Eu não tenho que tomar. Então, não, e eu só para dizer que isso não é liderança, gente. Né? Essa iniciativa sem analisar de quem são os papéis, sem pensar, né, de competição, sem pensar no que é o papel do outro dentro desse negócio, né? A gente não, senão a gente vira centralizadores e não vira executores, centralizadores e pouco influenciadores, que é o papel da verdadeira liderança, né? Que é conduzir, influenciar e tal. Sabe, Dani, isso veio muito na hora que eu estava lendo a parte da cooperação, que é exatamente o que você está falando, né? Porque é uma linha muito tênue, a proatividade e você entrar na disputa. E assim, é inconsciente. Aí logo, para mim, já veio... Não sei se vocês viram aquele documentário, o I Am. Você tem o poder de mudar o mundo. Você me falou, mas eu ainda não assisti. Puta, é sensacional. Só que acho que tiraram do Netflix. Eu queria ver, eu vi 2 vezes, queria ver de novo e não consegui mais pegar. Acho que tiraram. E aí lá ele fala muito, né? Porque a gente foi criado num modelo totalmente... destruidor, que é a lei de Darwin aí. Darwin fala muito da disputa, de tudo isso, e hoje é comprovado que o universo ele funciona à base da cooperação e não da disputa. Aí ele mostra a natureza, aí a gente entra no entrelaçamento quântico, enfim, tudo isso. E vira, exatamente isso, é uma linha muito tênue, e a gente tem nessa memória celular que a gente foi criado na disputa, né? Então, infelizmente, as escolas ainda fazem desse jeito. As escolas, tudo. Né? E tudo é competição. Eu fico vendo, assim, é triste isso, porque tudo é competição. Tem, né? A gente tem inconsciente, a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando cada vez mais, né? Mas é exatamente isso. E aí ele fala das empresas do futuro, que vão ser baseadas na cooperação. E para mim... Ai, gente, tudo a ver. Uma propaganda de uma empresa, tá? Que eu defendo com unhas e dentes e faço propaganda mesmo. O Airbnb. Cara, o modelo deles de trabalho, eu tive assim... O que é esse barulho? Tá dando alguma interferência, não sei se é aqui. Bom... Será que é o meu? Não sei. Não sei. Tá dando aí. Aqui eu não escutei nada. Cara, foi assim, eu tive experiência com eles de viajar e de reservar, por exemplo, um apartamento, a pessoa não aparecer. A gente ficou esperando a tarde inteira, mandou a mensagem em seguida, eles mandaram 3 opções muito melhores, escolhe. Já tive do outro lado, um pouco antes da pandemia, estava alugando um quarto aqui dentro do meu apartamento, a pessoa tinha pago tudo, veio a pandemia. Olha o que eles fizeram. Eles devolveram o valor do hóspede. Eles me pagaram do hóspede integral. Eles me pagaram 10%. Eles não tinham obrigação nenhuma. E eles deram uma quebrada nessa época. Eles deram... Imagino, né? Lógico. Imagina. Então, assim, você vê, eles pensaram... Muito legal, né? Dos 3 lados. E para mim, na hora que ele estava falando da empresa do futuro, a primeira coisa que veio foi esse lance do Airbnb. E agora, você viu o que o Airbnb está fazendo? Não. Eles dão a opção de pessoas lá na Ucrânia colocarem imóveis, como se fosse imóvel. Eu ouvi falar, verdade. Agora. Para ajudar essas pessoas.
Ai, que lindo, né, gente? Olha, até arrepia. É a empresa do futuro, né? Então, para mim, veio muito isso. Tudo a assim, ver com o que eu acredito, gente. Tudo a ver com o que eu acredito, sabe? Eu vejo assim. A gente tem o grupo da Clínica Social, né? Faz 10 anos que eu montei a Clínica Social, que essa ideia, que era esse projeto, que eu sempre falei que é um projeto que eu idealizei, sim, mas ele só acontece porque tem uma galera junto, que coopera, que está junto, e um passa contato no outro. E é muito interessante, porque quando eu comecei com tudo isso, e o pessoal relata muito isso, a gente não é só psicólogos ali, tem várias áreas agora, né? E aí eles mesmos falam, para mim no particular, muitas vezes eles falam isso, gente, é tão gostoso esse grupo, que não é um grupo competitivo. E o quanto a gente conhece profissionais que né, tira o nosso tapete para a gente cair. Sim. Né? E eu nunca acreditei que tinha que ser desse jeito. Desde lá, Dani, lembra quando a gente começou com terapia online, em 2010? Foi uma ajudando você, a né, outra. Na verdade, você começou, daí eu fui atrás de você falando, Greta, como que é isso? Me fala. E assim, para mim, a vida ela só funciona se a gente consegue ter essa colaboração. Porque aí o outro cresce, eu cresço, eu ajudo o outro a crescer, o outro cresce, e eu tô falando isso, estou arrepiada, porque é o que eu acredito, eu não consigo acreditar de outro jeito. É uma coisa que para mim não funciona. Sabe? Onde eu tô, eu não acredito nessa competição. E às vezes já trabalhei em empresas que às vezes o dono da empresa me chama e fala, Greta, me ajuda a olhar melhor aquela equipe, porque eu vejo tanta competição, eu falo, gente, eu não vejo. Isso aqui é o que eu não tô... Porque meu olhar é diferente, porque eu sinto de outra forma, né? Porque eu acredito na potência que todo mundo tem, da questão de unir as forças e crescer. E sempre tem nisso. E o que ele fala da liderança e das pseudo-lideranças, né? Que ele entra um pouco nessa parte, que tem os dois gêneros de liderança, né? Um que destrói, porque se acha melhor que todo o outro e não dá espaço de escuta, então não existe essa troca, não existe algo que constrói junto, e o outro que é o verdadeiro líder, na minha opinião. Aquele que cresce junto e faz o outro crescer. Né? Que não está num olhar egoísta, que está num olhar de, vamos somar e vamos olhar as possibilidades que a gente tem de crescer todo mundo. Né? Em prol de um projeto, em prol de um objetivo em comum, isso que a gente sempre volta nessa questão, nessa importância desse olhar, mas aí a gente cresce junto. Para mim, o mundo tinha que ser desse jeito. Então, assim, nossa, imaginar que isso não precisa ser tão longe, tá, gente? Por favor. A gente está num processo de transformação, né? O mundo está caminhando. Assim, na época dele era uma coisa fora da. Imagina, ferrovia, aquilo era uma loucura, né? Hoje, a gente já vê como o cara foi visionário em muitas coisas, mas a gente está nesse processo aí de mudança, né? Eu Mas acredito. Sabe o que isso faz? Quando eu olho para esse livro aqui e vejo os anos que ele tem, né, de publicação, o que eu penso é que as coisas que dão certo sempre dão certo, né? E eu não estou falando da maneira como o negócio é executado, porque isso muda, né? Que nem hoje a gente tem o digital, tem todas essas empresas que nesse estilo de negócio, que é um estilo de negócio participativo, colaborativo, né? Você pode ver a empresa que você acabou de falar, o Uber, 99, Netflix, é tudo nesse sistema de ofertar serviços que vêm de outras pessoas. Também. A Amazon, a Americanas, tudo, são prestações de serviços, são produtos e serviços que estão interligados ali. E aquele livro lá, Gestão do Amanhã, ele fala muito sobre isso, muito, muito, sobre essa gestão cooperativa, né? Que o meu fornecedor faz parte diretamente do meu negócio, meu cliente faz parte diretamente do meu negócio. E olhar para tudo isso hoje dá diferença, né? De como os negócios ocorriam na sua metodologia e de como ocorrem hoje. Porém, cooperação, liderança, pronto atendimento,
eficácia, eficiência, iniciativa. As soft skills, que todo mundo fica, nossa, as competências de hoje, gente, são as mesmas de ontem. Sim. O que se precisava das pessoas há 100 anos atrás, talvez as urgências eram outras, mas assim, o mesmo posicionamento, a mesma maneira de lidar com as situações é a mesma que nós precisamos hoje, só que Sim. com essa nova roupagem aí, né? Você estava falando da liderança boa e da liderança ruim, né? Então, eu queria colocar uma coisa sobre isso. Toda vez que eu pergunto para os meus alunos assim, sobre a diferença de chefe e de liderança, ou melhor, né? Para eles dizerem, né, o que eles veem de liderança, sempre aparece essa figura do chefe e do líder. Como se a liderança fosse possível de ser dita como, distinguida como não liderança e liderança. E, na verdade, como se o chefe não fosse um líder, tá? Uhum. E aí entra numa questão aqui, né? Que daí eu gostei da forma como ele colocou, porque é isso. Tem o líder ruim e o líder bom, mas os dois são líderes. Os dois são líderes. Os dois são líderes. Porque as pessoas têm esse cara não é líder. Ele é líder. Ele tem um cargo, ele tem poder, ele pode te demitir, ele pode contratar pessoas, ele pode aumentar o seu salário, ele pode reduzir seu salário, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem o poder do cargo, então ele é líder. Ele só não é um bom líder, né? O poder... Então, eu queria colocar aqui sobre a questão do poder, né? O poder é aquilo que pesa na nossa liderança. É aquilo que meio que direciona a nossa liderança. Se eu tenho um poder, eu influencio as pessoas. O que seriam esses poderes? O conhecimento, o cargo, a experiência, né? Os anos de experiências, que também aí a gente tem o conhecimento prático e o conhecimento teórico. E a referência, né? A referência, que é a influência que nós chamamos, que as pessoas chamam, isso é um líder, porque ele é o meu exemplo, porque eu admiro, porque ele tem jeito de falar com as pessoas. Então, Sim. tudo isso dá poder às pessoas. Estar num cargo dá poder à pessoa. Ter conhecimento dá poder à pessoa. E você se influencia, sim, por esse poder. Essa pessoa sendo um bom líder ou um mau líder, né? Então, o poder é que dá a influência da liderança, né? Então, o que eu sinto, assim, e que daí que eu queria entrar naquela série Como Desenvolver um Tirano, né? Como se tornar, a série chama Como se tornar um tirano. Quando você assiste a série, eu não vou dar spoiler aqui, mas ela fala de 5 tiranos mundiais aí, e analisa como que esses tiranos conseguiram desenvolver o poder em cima das pessoas. E, lógico, nós estamos falando de tirano, quando nós estamos falando de tirano, nós estamos falando de pessoas que abusaram do seu poder. Sim, a maioria são ditadores, comunistas, né? Pessoas que... ditadores e comunistas, pessoas que usam da política, usam de estar ali, né, a figura principal, para conseguir fazer com que as outras pessoas sigam aquilo que elas querem. E geralmente é pessoal, é um querer pessoal. Eles usam, eu estou defendendo a nação, estou defendendo o Estado, estou defendendo a cidade, defendendo a empresa, mas, na verdade, eles estão defendendo seus próprios objetivos e a necessidade do poder que eles possuem, né? Mas é uma série muito interessante porque você entende por que você cai nessa tirania. O que acontece com a gente para ser tão influenciado por essas pessoas? E a resposta mais básica assim, que eu posso dar sobre isso é que essa pessoa entende das suas motivações. Essas pessoas sabem das suas necessidades, e não é que ela vai atingir as suas necessidades, não é que ela vai satisfazê-las
ou que ela vai contribuir. Mas o discurso, a narrativa desses líderes são essas. Então, é o que eles estão precisando, né? Isso. Dentro da necessidade deles, aí eles ficam ali. Então, a liderança ruim, que alguns chamam de chefia, né? O chefe. A liderança ruim é aquela que ela é inteligente, muitas vezes mais do que uma boa liderança, porque a diferença básica de uma liderança boa para uma liderança ruim é a empatia, é o coração, é ser humano, né? Sim. A liderança ruim, ela geralmente ela tem um desvio de caráter, ela tem um problema com um egoísmo, um narcisismo. Então, a liderança ruim, ela tem uma tendência a te influenciar muito grande, porque ela é racional o suficiente, inteligente o suficiente para entender as suas motivações. Qual é a narrativa que eu tenho que ter com a Greta e com a Carla? Se eu quero convencer a Carla e a Greta de fazer um trabalho comigo, de desenvolver um projeto comigo, qual é a narrativa que eu tenho que ter com ambas? Então, essas pessoas vão lá, conhecem as suas necessidades, entendem delas e elas usam essa narrativa. Nessa série, dá para ver nitidamente que só é uma narrativa. Para eles. É só deles mesmo. É o poder da persuasão. É igual você dar uma cesta básica no período eleitoral e depois deixar a pessoa passar fome quando você assume o cargo. É mais ou menos isso. Sim. Então, eu dou uma amostra do que eu posso, eu posso fazer lá na empresa, então eu te dou um cargo e prometo a sua sucessão. Olha, se você vier trabalhar comigo, se você fizer isso, se você fizer aquilo, eu te dou, você vai conseguir. E essa pessoa nunca consegue, porque é só uma narrativa, não é o que essa pessoa quer fazer de verdade. E ela te leva, porque a narrativa dela é boa, tem estratégias de marketing, essa pessoa é uma pessoa inteligente, ela não é burra, é inteligente. Então, a liderança ruim é aquela que consegue te influenciar para um caminho que não é do seu objetivo de vida, que não é realmente aquilo que vai levar você ou a sua comunidade ou a sua empresa para aquele caminho que realmente importa para você, que está nos seus planos, nos seus sonhos. E não necessariamente que ela está matando alguém ou que ela está roubando alguém. Não precisa... Uma liderança ruim não precisa necessariamente tá sendo corrupta, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas nunca me roubou. Mas não é a única forma de ser ruim para a pessoa. Às vezes ela está te assediando, roubando a sua paz interior, roubando outras coisas, que não é dinheiro, né, gente? O fato de repente nem levantar as qualidades e competências daquela pessoa. Falar que sou eu, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Sendo que tem uma equipe toda por trás, participa. Uma cooperação incrível ali. Sim. E essa pessoa todos fazem parte desse processo e não reconhece, né? Sim, isso E demora para a gente identificar o tirano, tá, gente? Demora, porque ele é persuasivo, ele sabe o que a gente precisa. Exato. Ele sabe, né, como conquistar. Ele é conquistador, né? E não tem o ganha-ganha de todos os lados. A lábia, é desequilibrado, né? Tem o egoísmo e Mas você se sente... Mas você sente como se você estivesse ganhando alguma coisa. Nem que seja um olhar do tirano. Sim. Nossa, ele fez uma reunião comigo. Gente, isso me pira. Eu tenho que falar sobre isso. Nós trabalhamos na área da saúde e eu trabalho com médicos, e eu tenho, assim, eu não entendo essa submissão das pessoas com a medicina. Eu não entendo isso, juro para vocês. Eu fico pensando... medicina é com tudo, né? Eu não sei se... Não, mas é porque estou colocando na área da saúde que isso é muito nítido. A gente faz reuniões, por exemplo, tem enfermeiro, tem psicólogo, tem assistente social e tem médico. Você não aceita o atraso de ninguém, mas do médico... do médico você aceita. Você não aceita... Você não chama ninguém de doutor, nem de senhor, mas do médico você... Mas de onde que veio isso? Nossa! É cultural.
Então, que idolatria, que negócio de que eles estão, né? Então, eu quero colocar aqui que quem dá o poder para as pessoas não é só o cargo, não é só o conhecimento, não é só a referência, somos nós. A gente mesmo. Nós colocamos essas pessoas neste lugar, porque se a narrativa dela não funcionar com a gente, se a gente não se permitir essa influência, se a gente colocar um limite nessa pessoa, ela não vai fazer com a gente. Ela não vai nos colocar nesse lugar. Total, Dani. Que a gente precisa aprender. É exatamente o que você está falando. E aí entra exatamente nos outros 2 pontos que ele fala, que é a autoconfiança e a tolerância. Sim. Porque assim, a autoconfiança é o que leva ao poder. Se não tem autoconfiança, não chega. Então, você tem que desenvolver. E eles têm uma ninguém te segue, né? Então, assim, tanto o líder quanto o autoritário, tanto o líder com essa visão do ganha-ganha de todos os lados, quanto o líder autoritário, é básico a autoconfiança. Mas o líder, ele realmente ele tem tolerância, né? E aí, daí quando o Napoleão Hill entra, para mim fica assim, muito claro, tipo, o que leva essa intolerância? O julgamento, né? Quando a gente sempre está no julgamento, que a gente vive nessa matrix louca que está o tempo inteiro julgando, e o lance do certo e errado, do bom e mal, que vem muito da religião. Então, ele entra muito nessa religião, né? Pega na religião, o quanto a religião leva à intolerância. Você vê Guerra Santa, né? Sim, as guerras e tudo mais da história. Ele até fala muito, tem uma parte do livro, desse capítulo que ele fala, né? Se de repente as igrejas se unissem, olhassem de uma outra forma algumas coisas, aí entra a cooperação também dentro dessas instituições, né? Tudo ficaria Deu uma diferente. travadinha, mas eu estou escutando. Para mim ficou... O som deu certo. Beleza. Então ele fala um pouco sobre isso. Esse negócio da intolerância, né, gente? Nós estamos vivendo uma era bem polarizada e não podemos deixar de falar do tabefe que o Smith deu na cara do outro lá, que não faço nem questão de lembrar o nome. Mas, do humorista, assim, né? Lá, né? A gente tem visto assim, coisas acontecendo que nos colocam num lugar de definir quem está certo, quem está errado, né? E muito extremista, muito polarizado. E eu tenho, né, tentado discutir muito sobre isso na sala de aula, né? Por que as pessoas estão o tempo inteiro cobrando da gente um posicionamento extremo? Né? Até o Big Brother, se você assistiu o Big Brother, o tempo inteiro a pessoa fica assim, mas você não está nem no time de lá, nem no time de cá, porque você precisa se posicionar. Gente, as comunidades, as empresas, elas têm valores que alguns são compatíveis com o nosso, outros não. Então, aquilo que é compatível, nós vamos sentar, defender, nós vamos seguir com aqueles valores, e o que não são compatíveis, nós vamos respeitar, analisar, mas nós não vamos seguir, porque você está colocando comentário que não tem público. Não sei o que eu fiz aqui. Você clicou no comentário, no negocinho. Então, o que eu quero dizer com isso é que, assim, a gente tem posicionamentos distintos e que vão ser, muitas vezes, pode ser, muitas vezes, extremistas, né? Como é o caso de alguns conceitos religiosos e tal. Mas a gente não precisa por exemplo, essa história de eu tenho que ser direita ou eu tenho que ser esquerda em tudo. Então, se eu defender uma ideia socialista, significa que eu tenho que ser comunista, né? Se eu defender uma ideia tradicional da direita, eu tenho que ser direita. Então, a gente precisa sair desse lugar de que eu preciso estar o tempo inteiro me definindo, ou eu sou do lado de cá, ou eu sou do... Gente, nós somos do mesmo lado, pelo amor de Deus. Né? Nós estamos... Tem que entrar naquele grupinho e pronto. Para mim, se a pessoa está no direita e esquerda, ainda está na adolescência. Nós vamos ter grupos.
Tem muita gente que tá. Eu pulo junto. Eu entendo que nós temos que ter nossas redes de apoio, nós temos que ter as pessoas com que a gente escolhe os nossos amigos por interesses, por valores, por aquilo que a gente acredita. E é assim mesmo que funciona, né? Porque não dá para você conviver com os extremos, é muito difícil. Né? Caio aqui de novo naquela história dos opostos, que os opostos se atraem, gente. Isso só funciona para a física. Isso só funciona com ímã. Porque a vida as oposições, elas Bem não assim. É muito complicado, né? A gente convive com as diferenças, a gente respeita as diferenças, mas a gente tolera. Essa palavra, tolerância, é bem isso. A gente tolera muitas coisas, mas a gente nem tudo a gente vai usar como referência. E olha, quando a gente abre, eu falo que se todo recrutador, selecionador pudesse ter a senha das redes sociais das pessoas, e eu falo as senhas, porque só seguir a pessoa não é suficiente, mas se a gente fizesse uma investigação, né, de quem as pessoas seguem nas redes sociais, quem elas estão dando ouvidos, quais são os comentários que elas fazem, a gente teria assim um mapeamento muito incrível de como as pessoas funcionam, dos valores que elas possuem e quantas narrativas nós temos e quais são as que nós estamos seguindo. É isso que vai definir quem nós vamos ser, quais influências nós vamos ter. Porque você entende, gente, vamos pensar assim, Carla e Greta são da saúde integrativa, holística, acreditam em terapias alternativas, né, em terapêuticas muito mais naturais e tudo mais. Quem vocês vão seguir? Vocês vão começar a acompanhar quem nas redes sociais? Quem serão as suas lideranças? Pessoas que estão nessa mesma linha de raciocínio. Então, essas pessoas elas vão trazer narrativas que vão bater assim, de encontro com aquilo que você já vem pensando, Essas pessoas vão te influenciar com certeza. Sim. E se você não for uma pessoa que pensa, fica, né, para e fala assim, peraí, mas vamos olhar... Nem tudo criticar, é isso? Vamos criticar isso aqui, né? Até que ponto que isso aqui realmente faz sentido para mim? Né? Até que ponto isso é a minha verdade, né? Porque, na verdade é verdade, é um fato. A gente fala assim, que a minha verdade ou a sua verdade, quando está baseado no nosso ponto de vista, na nossa perspectiva, né? Porque a única forma da gente provar uma verdade é o fato. Vendi 100 produtos. Isso é uma verdade, ninguém vai contestar isso. Não tem como uma pessoa contestar que você vendeu 100 produtos. O dia tem 24 dias, não tem como contestar. Agora, se eu vendi bem ou mal esse produto, se os clientes... se eu atendi como os clientes deveriam ser atendidos, é ponto de vista. É a minha verdade ou a verdade do outro, é subjetivo. Então, crença e teorias, elas estão muito baseadas no ponto de vista de quem as criou, da época que foram criadas, né? E sempre serão contestadas, sempre. E aí? Né? Aí você vai seguir o que tem sentido para você. Então, se você está seguindo pessoas, está seguindo lideranças, observa a narrativa. Provavelmente ela bate de encontro com as suas iniciativas, com aquilo que você quer acreditar. Então, se você acredita que casamento é para sempre, você só vai seguir, você só vai ouvir e seguir pessoas que estão nessa narrativa. E aí você vai virar para outras pessoas e falar assim, olha, mas o fulano diz isso,
o ciclano diz isso, olha como que eu tenho provas de que isso é uma verdade. E o grande lance, acho que a diferença é fundamental, né? Você percebeu o que é crença do que é fato, que daí é quando você sai do julgamento. Porque enquanto você está analisando como, tipo, levando, que você não sabe nem o que é crença, o que é fato, tá tudo lá, aquele balaio de gato, aí ferrou. Aí você entrou na intolerância, porque daí você comprou a crença da religião, a crença do governo. Não questionou, não viu o que você está sentindo. Não percebeu que o lance é você, né? Você tem a resposta dentro muitas vezes, né? Pô, é leve, é pesado, você percebe o que o outro também está chegando. Ontem eu peguei um Uber e foi muito legal. E o cara do Uber estava falando isso. Que ele faz 6 anos, acho que ele trabalha com isso, tal. Ele trabalha muito na madrugada, ele estava falando. E eu falei, e aí o lance de segurança? E eu fiquei impressionada, porque eu trabalho muito a intuição e homem é difícil trabalhar a intuição. E ele falando, é uma ferramenta que eu uso em Axis, é leve, é pesado, eu percebo no corpo. E ele falando, não, eu percebo às vezes que o negócio tá pesado, eu saio de casa, eu começo a trabalhar, eu falo, é hora de voltar para casa, que vai dar merda hoje. Olha que legal, ele sentindo, né? Ele sentindo, e foi muito legal, assim, ele falou. E às vezes eu tô chegando, eu percebo, e não é pelo... Ele ainda falou, não é se é homem, se é mulher, mas eu percebo alguma coisa estranha, eu vejo que a energia não tá... Ele falou energia ainda, eu falei, nossa! E tá vendo? É difícil, homem é mais difícil, né? E é fato, tá, gente? Não é crença. Sim. E ele falando isso, então o perceber também, porque a gente, às vezes, quando está diante de um tirano, a gente perceber qual que é aquela energia. Opa, peraí, isso aqui, né, tá leve, tá pesado. Mas quando a gente fala de percepção, nós estamos falando de não é fato. Percepção não é fato. Nesse lado, assim, quando a gente começa a perceber no corpo, Dani, eu desenvolvo cada vez mais. Não, mas aí é diferente, Carla. Aí, o que eu quero dizer é assim, ó. Você percebe a energia do outro. Aqui eu tenho um sofá na minha frente. Isso não é só a minha percepção. O sofá está aqui. Sim. Entendeu? É um fato. Vou dar um exemplo de comportamento, né? A pessoa chega para você e fala: Carla, tô com saudade de você. Isso é um fato. Ela disse, ela verbalizou, estou com saudade de você. Aí a sua percepção da fala dela pode ser assim, né? Nossa, fulana tá chateada comigo porque a gente não se vê faz muito tempo. Aí a sua percepção, isso. Mas aí é um julgamento, porque você falou, por que tal você julgou? Mas você pode perceber que a fulana tá diferente. Aí é energia. Agora, quando você pôs o porquê você julgou, mas quando você percebeu, ok, essa energia não tá legal, eu não vou. E, por exemplo, diante de uma pessoa, independente de ser tirano ou não, mas esses dias mesmo, apareceu uma pessoa meio fazendo uma proposta. É igual quente e frio, né? Igual quente e frio. Tipo, não tem como negar que está frio ou está quente. E aí eu percebi, sem julgar. E daí, quando que você tira do julgamento? Quando você sente, né? Quando você tira do julgamento, você traz para a consciência. Porque muitas vezes, por exemplo, o medo. O medo pode ser uma crença, pode ser um monte de coisa. Quando que você percebe que esse medo pode ser uma consciência de, vai dar merda. Isso daí vai te dar... Sim. É no corpo, você traz para o corpo. A minha região, a maioria das pessoas... Você percebe. É coração ou estômago, o meu é coração. Essa região aqui, eu fecho os olhos, eu respiro, eu pergunto, e aí eu percebo, leve ou pesado, eu sempre levo. Mas quando a coisa tá assim, opa, peraí, traz. Você tira a mente, você traz aqui a coerência. Agora eu tô aqui pensando num negócio, eu tenho pacientes que têm muita crise de ansiedade e sempre tá sentindo no corpo como se estivesse infartando. Sim. Porque e é olhar para esse sentimento do corpo, né? Isso. E aí, só que o fato, a pessoa tem como fato que ela vai infartar. Ela sente como se fosse um infarto. E a epigenética, ela pode chegar. Ela pode, porque se ela continuar naquele mecanismo, né, de falta de oxigenação, de contração muscular, ela chega... E eu acho que tem a ver com
fiz essa analogia para eu entender o que você quis dizer sobre sentir no corpo, né? Sobre essa percepção, porque é sensorial, né? E que é sensorial e o lance é energia. Então, assim, não tem como distinguir. Se você não começa a usar as ferramentas, vira um bololô. Você não sabe o que é teu do que é do outro. A maioria das vezes é do outro. Porque eu tenho esse costume quando eu vou atender. A gente pega para a gente, né? As pessoas pegam para elas. Total. Sabe uma coisa interessante? Você estava falando sobre isso, e há um tempo atrás, meu filho falou assim um dia para mim: mãe, aconteceu alguma coisa estranha comigo. Eu estava super bem, estava brincando, estava legal, estava feliz, mas aí eu encontrei umas pessoas. Ai, mãe, comecei a ficar irritado, comecei a ficar brava, não entendi o que era. Eu achei tão lindo, só 10 anos. E quando ele falou para mim isso, faz um ano e pouco, eu falei, poxa, que legal, sabe? Que bom que ele percebeu que não era dele. E porque ele sentiu a diferença. E eu sempre falo muito isso, sentem onde vocês estão, como que vocês... O que é teu e o que não é, porque é do ambiente. Às vezes a gente vai, a gente pega, a gente fica com aquilo, e a gente leva para casa, aí sai do trabalho, leva para... né? E essas questões são muito interessantes. Né? Então, isso vem muito do autoconhecimento mesmo, que ele fala o tempo todo no livro, né? A importância dessa questão do autoconhecimento, da gente entender quem a gente é, e essas questões que vêm de fora também, né? E você falando isso, às vezes as pessoas, elas colocam, assim, uma situação em que não entendem por que o outro está seguindo, né? Está indo em prol de uma outra pessoa, porque é assim, né? Nós estamos falando de energia aqui e, às vezes, a gente acha que a energia... Vamos pensar, o líder tirano. Com certeza ele emite uma energia, mas essa energia que ele emite pode bater com a energia do outro a ponto dele se sentir interessado. Sim. E conectado, né? Sim. Então, às vezes a pessoa fala assim, não entendo, por que essa pessoa gosta dessa pessoa? O que essa menina está fazendo com esse cara? Né? Tem alguma coisa nessa relação que precisa ser feita, né? Tem uma troca tem uma concordância, um interesse, uma energia que flui, um sincronismo, um trabalho em equipe para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Então, e às vezes até para a gente lidar, às vezes, com aquele lado tirano do outro, mas em mim de uma outra forma. Tanta coisa pode ser daí, né? Sim, então tá aí uma resposta para as pessoas que não entendem as diferenças, não entendem, por que segue por que acredita na crença tal, por que acredita na pessoa tal. Gente, é sobre isso, sabe? E às vezes eu vejo as pessoas num convencimento, assim, de tentar colocar essas falas, essas narrativas, como se só tivesse uma partida do conhecimento, como se, né, na psicologia, eu e a Greta aqui, a gente pode falar de olho fechado sobre isso, quantas teorias, né? Quantos teóricos, quantas análises, né, ao longo... Ontem mesmo estava falando com os meus alunos sobre o Reich, né, sobre o desenvolvimento dele. O Reich, até preso ele foi, cara. Sim. Né? E a gente falou do corpo agora de pouco. Ele se perdeu, o Reich se perdeu em um momento da teoria dele em que ele quis provar que ele estava certo. E para provar que ele estava certo, ele viajou na maionese em vários sentidos. Em vários sentidos. Mas não desmerece o trabalho dele. Exato. Em várias situações. O trabalho dele foi o princípio de muita coisa. Os neo-reichianos que vieram depois. Sim. Eu sou neo-reichiana, né? Volpes da vida, eu sigo os Volpes. Que vieram depois. Como olhar tudo aquilo que ele estudou de uma outra forma agora... Não desmerecendo mesmo, pelo contrário, né? A gente... Isso que é legal, né? Que é muito parecido com o que o Reiki tudo. chama de... Como é que chama mesmo, o Carla? Os pontos? Os chakras. Os chakras, isso. Os mecanismos de defesa do corpo, de couraças, né? É bem parecido com os 7 chakras.
Sim. E que incrível a gente poder olhar para... O que eu queria deixar aqui sobre... A gente está falando do ponto de vista das duas, né, dos dois pontos de vista, de quem quer liderar, da importância da iniciativa e da liderança para o sucesso, mas também, né, do ponto de vista de quem está seguindo, né? Quem você está seguindo, se faz sentido, porque não tem certo e não tem errado, quê, gente, né? Tem relação com o seu objetivo, com aquilo que você quer. Então, às vezes a gente coloca aqui a questão da religiosidade, do quanto que a religião nos escraviza para algumas coisas, mas é o sentido que você dá para isso. Faz sentido para você, né? Viver dentro dessa você escolhe, estrutura, né? O que é que você escolhe? Então, não ser radicais nas situações, porque cada tipo de líder tem seu tipo de seguidor, e cada seguidor vai procurar um tipo de líder, e tá tudo bem, né? Nós estamos aqui para experimentar, nós estamos aqui para sentir, para ser feliz, e para ser feliz tem que bater aí com... Né? Tem que experimentar. É isso aí, meninas. Muito legal. Hoje fluiu, gente, que delícia, né? Muito bom. O próximo capítulo é imaginação. E ela Oi, Carla. Eu comprei até o livro do Walt Disney. Ele é ótimo. Para aprofundar no capítulo, eu comprei o do Walt Disney. Sim. Eu não li o do Walt Disney, mas eu vi várias partes, assim, já vi discussões de várias partes. Eu tenho um deles. E ele termina, né, falando um pouco sobre essa questão, para dar entrada no próximo capítulo, a liderança e imaginação ligadas são tão essenciais para o triunfo que um não pode vencer sem concurso com o outro. Um não pode ficar sem o outro, né? Iniciativa que impele o líder para a frente. A imaginação é o espírito que o guia, que lhe indica o caminho a tomar. Ai, gente, é lindo, né? Eu não estudei a imaginação, ainda não comecei a estudar, mas ele continua essa linha do raciocínio do querer é poder, né? Sim. E só pelo que ele já colocou nesse capítulo aqui da iniciativa e da liderança, eu imagino que seja essa visão de futuro mesmo, né? A capacidade de imaginar, de nos imaginarmos daqui a algum tempo, de usar essa imaginação para ver esses negócios fluindo, esses projetos, né? Então, vamos ver o que esse capítulo vai trazer para a gente. Até semana que vem, né, gente? Isso aí, ó. Um beijo, um queijo. Excelente. E até a próxima. Tchau, gente. Beijo.